Olá, queridos, tudo bem? Eu estava lendo aqui um trechinho da Bíblia. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei, eu estou há um tempo sumido aqui do canal, mas é por conta da correria, por conta das coisas, e também estou preparando o conteúdo mais aprofundado para vocês. E também eu encomendei alguns equipamentos novos para melhorar a qualidade aqui. Porque também a gente tem que fazer as coisas para Deus, mas fazer bem feita. E hoje eu estava lendo aqui na Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, é um capítulo bem conhecido pelas pessoas, e eu vi uma triste realidade aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o versículo 14, diz bem assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como eles me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Agora olha que interessante. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. É meio difícil trazer aqui versos tão longos para falar sobre, mas ao ler sobre isso, o Senhor me revelou algumas coisas que mexeram comigo. Queridos, o interessante é que o contexto que se encontra essa passagem, ela vem de uma linhagem bem longa durante o livro de Ezequiel, falando sobre o exílio do povo de Israel. A partir do capítulo 10, 11, se eu não me engano, de Ezequiel, a partir do julgamento divino que acontece do capítulo 1 ao capítulo 10, o povo de Israel ele vai para o exílio, e Ezequiel vai trabalhando, profetizando contra aqueles que foram contra o povo de Israel, que agiram com inconformidade com o Senhor. E o povo aqui está exilado, está espalhado pela terra. Então, o Vale de Ossos Secos mostra um povo destruído, um povo morto, um povo sem vida, são ossos secos. O interessante é que ele enfatiza aqui no versículo 2, estavam sequíssimos, ou seja, estavam há muito tempo sem vida, estavam mortos há muito tempo. Contudo, o Senhor manda Ezequiel profetizar, ele profetiza, os ossos são conectados um no outro, crescem tendões, carne, pele, ficam ali corpos, e Ezequiel profetiza novamente e o sopro de vida entra neles, que o Espírito aqui citado não é nada mais, nada menos o sopro de vida, é mais ou menos uma paráfrase do que acontece ali em Gênesis capítulo 1. Então o sopro de vida entra neles, eles tornam a viver, e
E eles tornam a viver e ainda falam, nossa, nossos ossos se secaram, nós somos sem esperança, estamos todos exterminados. Aí vem o Senhor que diz que o fez abrir a sepultura, né? Os trouxe de volta à vida, que os fortaleceu, que os deu força novamente. Foi Ele quem os reviveu, foi Ele quem os trouxe de volta, e é Ele quem os fortifica. Eu acho interessante que no verso 14 fala bem assim, ó, porém em vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E aí vem a ênfase, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A realidade do povo de Israel ela era uma realidade muito complicada e era uma realidade plena de idolatria. Eles viviam adorando outros deuses, sempre abandonando o Pai. Basicamente, nós temos até, se eu voltar aqui no capítulo 17, 16, vamos ver aqui se eu consigo achar rapidamente aqui para não prolongar muito o vídeo, mas nós temos aqui uma paráfrase citada aqui na Bíblia, uma profecia contra o Olá e o Olibá. Deixa eu verificar só para poder não passar uma informação errada para vocês. No capítulo 23, o Olá e o Olibá, que são chamados de duas meretrizes, tanto Jerusalém quanto Samaria. E quando Deus cita a idolatria, ele considera como se fosse uma prostituição, um adultério, um rompimento da aliança. E o povo de Israel fazia muito isso, né? Eles sempre abandonavam Deus e iam adorar outros deuses. Só que, refletindo, nós não fazemos a mesma coisa? Sabe, o povo de Deus não está no estado de idolatria atualmente. Eu não preciso nem citar nossos irmãos da Igreja Católica, porque as pessoas do meio evangélico sempre se voltam para o povo da Igreja Católica e falam, olha, eles são idólatras, eles adoram imagens. Mas será que seria somente algo físico? A idolatria está muito mais ampla, né? É claro, adorar imagens, a Bíblia é muito clara, só que tudo que entra em lugar de Deus em nossa vida é idolatria. E será que o seu celular, isso que está na sua mão neste momento, né, o seu computador, o seu emprego, sua família, seus filhos, a sua igreja, será que isso não estão no lugar de Deus no seu coração? Será que neste momento você deixa de ouvir Deus só porque você não quer sair da sua zona de conforto? Então eu sinto que o povo de Deus, de todas as igrejas, seja elas protestantes ou não, né? Seja católico ou protestantes ou neoprotestantes, o povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome de cristãos, estamos, corrigindo assim, vivendo como se estivéssemos mortos num vale de ossos secos, sequíssimos, assim como cita Ezequiel. Numa vida espiritual frágil, fraca e pequena, onde damos mais valor às emoções, damos mais valor a se satisfazer, até mesmo quando vamos à igreja. Se o sermão não nos agrada, a gente se incomoda. Se o sermão não é como a gente gosta, a gente já fala, nossa, não gostei do culto hoje. Só que esquecemos que nós vamos para adorar a Deus, louvar a Deus, não para sermos agradados. Nós vivemos em um momento onde nossa vida espiritual é tal como a vida espiritual de Israel. Nós sempre abandonamos Deus e vamos adorar outros deuses, sejam eles os deuses antigos ou os deuses modernos. Mas Deus, assim como Ele chamou o povo de Israel, Ele ainda nos chama
Assim como chamou o povo de Israel, Deus nos chama. E Deus clama para que nós voltemos a Ele. E Ele ainda deixa muito claro: eu porei em vocês o meu Espírito. E eu vos estabelecerei na vossa própria terra. Eu vos dar a vocês um lugar. E vocês vão entender que eu disse e fiz. Deus é maravilhoso. Deus foi atrás do povo de Israel. Ele os chamou. E hoje Ele vos chama. A mim, a vocês. A se entregar verdadeiramente a Ele. Abandonar essas idolatrias inúteis e fúteis, tal qual o tempo vai passar e destruir. Afinal, somos pó, e ao pó tornaremos. Contudo, o que é eterno, justo e bom, vem somente do Senhor. Então, para que gastar nossos tempos com coisas que são superficiais, sendo que nós poderíamos viver a nossa vida em adoração plena e única ao nosso verdadeiro Deus. Fique com Deus, meus queridos. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite e até mais.